Meus irmãos, mais uma vez, aqui estamos, né, apostos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, minha velha. Boa noite a todos, boa noite a Rita. Mais aí, né, mais um estudo, graças a Deus. Vencendo, né? Nossa leitura inicial é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, transitoriedade. Baseado em Paulo, né, onde ele escreve: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com uma roupa. Eu vou ler só uns trechinhos, não tudo. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Olha o que ele vai falar aqui agora. Ó. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção. Aí eu achei aqui uma prece, que a gente vai falar sobre o bem e o mal, né? Uma prece que acho que deve ser católica, pelo jeito, mas é assim, interessante. Senhor, quero te entregar a ferida que se repete. Minha vontade é que as pessoas que se sentiram feridas por mim não se lembrem disso. Espero compensar o mal com o bem, mas nem assim isso se remedia. O pior é que continuo caindo e continuo ferindo. Às vezes me é quase impossível ver a bondade em mim, que é a tua própria bondade. Sinto que é incompatível ser ao mesmo tempo miséria e bondade. Não sei o que queres com isso, Senhor, mas sei o que buscas ao mostrar-me tudo de maneira tão clara. Parece que teu objetivo é que eu me aceite completamente, mas nem isso eu sei fazer. Porém, tenho consciência da minha miséria, inclusive desses becos nos quais nem me atrevo a entrar. Sei que tu também está presente neles. E isso me consola. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, e dá-me a tua graça. Só Deus, né? Para nos fortalecer mesmo, de fato, né? A gente tem que ter essa noção. Então, hoje nós estamos, né? Iniciando, a gente terminou a parábola do semeador na semana passada, né? Que falou da dinâmica educacional, né? Que era proposta por Jesus. E hoje nós vamos dar início a uma nova passagem, né? Que o Aloysio chamou muito de perícopa, né? E que é conhecida como a parábola do joio e do trigo. Aí a Luísa, até no estudo, ele aconselha que a gente, no início do estudo, né, a gente faça a leitura da passagem inteira. E ele lembra que essa passagem do joio e do trigo não se resume somente na narrativa da parábola em si, mas ela se desdobra, né, e diz agora em duas outras narrativas, que é a do grão de mostarda e a do fermento. Mas hoje a gente vai ler só a parábola do joio e do trigo, que começa, está dentro do capítulo 13 ainda, né? E vai do versículo 24 ao versículo 30. E aí ela diz o seguinte: outra parábola propôs-lhe dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu o fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do senhor da casa disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, teria vindo o joio?
E ele lhes disse: o homem inimigo fez isso. E os servos lhe dizem: queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo, deixar crescer ambos, juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molho para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. É interessante a gente ler a parábola inteira, né? Sabendo que a gente vai estudar cada pedacinho dela, que a gente, mais ou menos, não sei se é porque a gente já está um pouco assim já acostumada, a gente mais ou menos vai parando nas palavras possíveis de serem estudadas, né? Não sei se aconteceu isso com você. É. Né? Você vai percebendo, né, as dicas, né, do estudo, né, de como vai se desenvolver o E você estudo. começa a entender a mensagem assim, globalizada, né? Para depois ir esmiuçando, né? Esmiuçando e tirando É conteúdo muito dela, né? interessante isso. E eu acho muito interessante quando tanto ele quanto o Haroldo, nos estudos dele, né, de Gênesis e qualquer representação do NEP, né, que são esses estudos assim do miudinho, eles sempre colocam essa necessidade da gente ter o todo, né, primeiro, até para você situar o que aconteceu antes daquilo, e aí a Caminho a gente coisa vai vai tomar, né? vendo a beleza que é esse colar de pérolas. Porque como que as coisas vão se encadeando de uma assim, com uma grandiosidade, com uma amplitude que realmente nós vamos assim ter muitas e muitas reencarnações dentro do nosso processo evolutivo, né? Para chegar ao entendimento geral mesmo, que é essa proximidade com Deus, né? Mas é muito bonito. E quanto mais você estuda, mais te dá vontade de ir buscando aquilo, né? Hoje, quando eu fazia esse estudo, eu até assim, me surpreendi, porque aí eu tive uma outra visão, sabe, dessa questão do tempo da colheita, sabe? Que eu fiquei imaginando assim, qual que seria esse tempo da ceifa, né? Para nós. Aí eu fiquei imaginando assim que deve ser, como todos nós estamos em experiência no processo evolutivo, a dor vai vir, né? Ela vai chegar aí. E eu acho que esse tempo vai ser justamente esse tempo que a gente vai mostrar o aproveitamento que a gente teve em relação àquilo que a gente recebeu. Porque vai chegar um momento que você não tem como fingir aquilo que você não é, exteriorizar aquilo que você não é, porque a sua essência vai estar ali, através das suas reações, né? Porque tudo é um plano vibracional. E se eu não correspondo àquilo, aí eu tive pensando assim, não sei se eu tive uma interpretação correta, né? Mas eu vi muito isso. Eu falei, não é no momento da facilidade que eu vou mostrar quem efetivamente eu já sou enquanto espírito. É no momento aqui. Da aprovação, né? Da aprovação. E aí eu vi essa ceifa, né? Nesse estudo eu vi muito isso, eu me identifiquei muito com esse momento, sabe? Acho que assim, é uma diversidade de caminhos, né, que vai ampliando a sua compreensão. Achei muito legal. Porque a gente vai deixando coisas assim a terminar, né? Acho que ninguém faz tudo de forma completa, né? Todos nós temos as nossas dificuldades em alguma outra área em relação a alguém ou alguma coisa que fica pendente, né? E aí Mas é vai ter, bonito, né? Você saber que aí você tem vai colher o o trigo, mas vai tempo ter de o seu Deus, joiozinho né? ali, né? Vai ter aquilo que você tem que colher e aquilo que você tem que tirar, né? Jogar fora. Jogar fora, jogar no fogo. Eu acho interessante que ele comenta, né, que Do exemplo do amigo, o né? exemplo do amigo, né, que José Amaral, eu até pesquisei sobre ele, mas eu achei palestras dele até 2018. Não
consegui descobrir mais nada sobre ele, não cheguei a assistir nada, não. Porque eles falam que ele era muito engraçado, né? E que perguntaram para ele, né, como é que Jesus, né, a sua falando de espíritos celestes, permitem, né, o que está acontecendo no mundo, né, a violência, abuso contra a criança, racismo, né, homofobia, a injustiça, né, social de uma forma geral. E aí ele responde, né, que Jesus está lá sentadinho no seu escritório, como se tivesse uma boa, né? E aí chega alguém, né? Eu lembrei muito de um capítulo do, do livro Brasil, Coração do Mundo, né? Que Ismael chega lá desesperado, né? Ai, meu Deus, oh, Jesus, está acontecendo isso, aqui. Ele chora, e chora, e chora, né? E aí Jesus calmo, sereno, né? Tranquilo. Aí eles fazem, né? Que aí os discípulos, né? Deixa O eles. Ismael, né? Ele vai e fala, Ismael, olha, oh, inventaram a bomba atômica, ai, meu Deus do céu. É, atacaram um país indefeso. E achei interessante que justamente nesse momento nós estamos vivendo a guerra, né? A guerra Da Rússia e Ucrânia. da Ucrânia, né? Ah, atacaram o país indefeso, muitas mortes, assassinatos, genocídio. Aí Jesus fala assim, ah, não, tá bom, deixa eles, né? Parece aquela passagem também da tempestade, né? Você não vê que nós estamos morrendo aqui? Ah, Jesus está dormindo, né? A tranquilidade, a serenidade plena de Jesus, né? E então ele vai falando, né? Que tá difícil, e vai falando, só deixa ele, deixa ele. Aí eu lembrei, né, justamente desse capítulo 72 que eu li na abertura, que ele fala, né, claramente, que valiosa é a escassez, porque quando você está na escassez você tem disciplina, né, quando você tem menos você tem que dar um jeito de ter disciplina. E preciosa é a abundância, porque vai multiplicar as formas de bem, ou seja, é a sua possibilidade, né? Mas tanto uma quanto a outra vão perecer um dia. Um dia Né? desapareceram. A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Então, às vezes, você fica pensando, né? Até nessa questão aí da guerra, tal, meu Deus, como é que pode estar isso acontecendo? Como pode estar isso tudo? E essas visões, né? Que a gente às vezes tem e a gente achar que tem que o mal está de um lado, o bem está do outro, um está totalmente certo, o outro está totalmente errado. Isso é uma questão complicada, né? Tem um livro que tem uma história, não é espírita não, mas às vezes pega umas coisas assim fora. O livro chama O Dia em que Voltamos de Marte. Na introdução, ela conta, o autor, eu acho que é a autora, conta uma história do tataravô dela, que era cacique, e que ele chamava Simão Trancinho, era de uma tribo mesmo. Aí ele vivia na cidade e era conhecido como sábio da região. E sempre convidavam ele para dar opinião sobre algum conflito. Aí deu uma briga entre dois poceiros. Um plantava milho e o outro criava galinha. Não era nada assim muito importante, né? Mas, e cada um tinha uma roça e uma espingarda. E antes deles irem brigar de fato, eles foram consultar o cacique. O caso as galinhas invadiam a plantação de terreno do outro e comiam a plantação de milho e causavam um prejuízo modesto, olha só, porém desagradável. Aí o dono do milho se achou coberto de razão e pedia para o dono das galinhas fazer alguma coisa, né? E aí todo mundo tomou partido, os vizinhos, os lavradores, indignados, tomaram partido de quem? Do cara do milho, porque as galinhas é que estavam invadindo, né? Aí foi grande a surpresa quando o cacique disse que quem tinha razão era o dono das galinhas, essas impertinentes que comeram o milho do outro. Olha só, como assim? As galinhas dele comeram meu milho e eu é que tenho razão, respondeu o dono da plantação. O trancinha, respondeu o cacique, por isso mesmo, a regra está a seu lado, logo tem que dar razão a ele. Se ele ficar sem razão nenhuma, pode se zangar feio. Aí é uma lógica estranha, né? Só mesmo alguém distante de nossas leis pode argumentar de um jeito tão curioso. Para nós, que nos consideramos civilizados,
Razão não é algo que se possa tirar de quem tem e dar a quem não tem. Ou a lei está ao lado da pessoa, fazendo com que tenha razão, ou está contra. Ocorre que, nesse momento, os dois eram poceiros, nenhum deles tinha título de propriedade para recorrer ao sistema jurídico. Ainda assim, esperava-se que os critérios para decidir quem estava certo seguissem normas correntes, o que impedia qualquer pessoa de sair por aí distribuindo razão a quem não tem. Simão Trancinha não estava nem aí para o esperado. Tem horas que seguir um caminho reto agrava os problemas. Achou mais sábio levantar o moral do dono das galinhas. Afinal, ele era tinha tão pouco, né, quanto o dono do milho. Mas, diferentemente desse, não tinha ninguém ao seu lado, nem o vizinho, nem os vizinhos, nem os costumes. Moral da história: quando alguém está muito sem razão, precisa de uma saída honrosa. Se, além de não ter razão, a pessoa fica sem apoio, sem dignidade, é capaz de se enfurecer, partir para a agressão. Pode, inclusive, apontar a sua munição contra tudo e contra todos, contra um sistema que não lhe dá nada e nem lhe garante nada, nem razão. A pessoa mais perigosa é aquela que não tem nada a perder. Olha a visão diferente, né? É regra? A regra era, qualquer um foi para aquele lado, mas havia alguma outra coisa. Então, quando a gente pega uma coisa, a gente não pode simplificar e ter um julgamento de forma simplista, né? Não é simples assim quanto parece. Então, é isso que ele vai falar aqui. Então, Jesus tem um outro ângulo de visão, né? E a gente olha só pelo lado materialista também. Então, é o que ele está falando aqui, né? Que o Senhor semeou o trigo, o grão saudável que vai saciar a fome, na calada da noite foram lá semear a erva daninha. E a erva daninha é tão parecida com o trigo que, se você arrancar o joio, né, pode ser que você arranque a semente, a raiz do trigo também. Então, existe uma razão, que é qual? É o tempo da ceifa. Porque durante muito tempo eles vão ficar muito parecidos, né? Aí depois é que E eles vão no ficar tempo diferentes. certo, né, não vai afetar a obra. Porque se arranca antes, você pode arrancar os dois, né? É muito essa coisa assim. Eu acho que, por exemplo, nessa questão da guerra que a gente vive hoje, né? Nada justifica para nós, né? No estado que a gente se encontra. Agora a gente tem que entender que é o planeta de prova e expiação e que a gente ainda tem que viver muitas experiências, e às vezes essas experiências vão ser negativas. Mas a gente tem que entender assim, Deus está no comando de tudo e, de algum jeito, a gente ainda está precisando disso. Não precisaríamos se já estivéssemos despertos para o amor, né? Mas não é a nossa condição evolutiva. Porque a dentro gente do que a pega gente lá vai no aprender livro hoje, a lei é lei, né? Tem que cumprir. dentro da escala espírita, né? Lá na questão 100 do livro dos espíritos, qual que é a característica maior dos espíritos imperfeitos? É a predominância da matéria. Então, como a gente ainda está na predominância da matéria, nós vamos colher, né, os efeitos disso. E talvez seja o grande momento do despertar da humanidade, né? Porque você vai ver, e dentro da leitura que você fez aí, tudo isso pode perecer, mas para a gente despertar para um mundo novo, deixar realmente as questões que são tão velhas, tão arraigadas no nosso psiquismo, né? Para ter um amadurecimento maior na época da colheita. Aí. Então, o nosso versículo de hoje, o versículo em si, né, é o seguinte, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola propôs-lhe dizendo: o reino dos céus, ou seja, a obra de Deus, né, a realização do Pai no nosso coração, dos homens, é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, né? E aí ele vai falar da recomendação, né? Que quem estuda, é ideal que alguém, embora não seja exigido, né? Nem dele, nem na nossa parte aqui também,
É o ideal que a pessoa tenha algum conhecimento do estudo sistematizado do Evangelho, da doutrina espírita, né, que ele chama de ESD, para que ela possa ter uma base, né, de compreensão do conteúdo, principalmente das questões do Livro dos Espíritos, né? Essas questões que são relativas ao bem e o mal, porque é disso que a parábola está falando, né? Do joio e o trigo, representando o bem e o mal. E aí ele fala que existe uma conceituação do bem e do mal contido, né, no livro de Kardec, que está muito claro ali. E ele fala, tem noções pessoais e muito subjetivas de mal e bem. Isso, assim, ele fala muito na pandemia ainda, né? E a gente até ainda está falando, já estamos dentro dela. Então, tem gente que, para tirar a máscara, para elas está normal, né? Mas dentro a pessoa às vezes está com Covid, está circulando na rua, acha que pode maltratar alguém, acha que pode usar de preconceito com uma criança ou com alguém que está pedindo dinheiro no semáforo. Isso são alguns conceitos pessoais que a pessoa tem, né? E que não vê uma maldade em si na desigualdade social, né? E até mesmo, por exemplo, quem promove um assalto, né? É um irmão tão equivocado, mas esse espírito, naquele momento, ele está pensando o quê? No bem para ele. Né? Então, como para ele é que um bem, essas né? questões... Eu até uma vez eu cheguei a ver isso na internet, tinha um grupo que eles iam sair realmente para um assalto, né? E aí eles se reuniram e fizeram uma prece para que desse tudo certo, né? Foi tipo uma piada, não sei se foi um fake news, mas a gente vê que às vezes a pessoa está equivocada e ela acha que ela está agindo da maneira certa, né? Às vezes um pai violento, ele dentro do fator cultural dele, ele está agindo certo em bater no filho, porque a fragilidade dele, a ignorância, o desconhecimento das leis, faz com que ele veja a agressão como um bem, né? Então, esse bem pessoal, ele tem esse relativismo, e o bem de Jesus, né? Não tem, né? Não tem. Ele é atemporal, ele é acultural, ele é totalmente ético. Agora, o nosso não, o nosso bem, né? Ele se acomoda às nossas ideias, aí a gente arruma nossas justificativas, né? Os para desculpismos, fazer o né? desculpismo, para a gente fazer aquilo que é nosso interesse, né? E não, quer dizer, aí ele fala que nas questões do Livro do Espírito não há espaço para esse relativismo, né? Porque as respostas que os espíritos Nem para a subjetividade, né? Eles são claros, né, na afirmação. Constrói uma moral ética que é universal, né? Uma moral que independe da religião, da crença, da tradição, da condição social, do partido político, ela é única e absoluta. Porque é aquela questão, né, entre ética e moral, né? Que às vezes, por exemplo, antigamente a escravidão era moralmente válida, né? Mas ela nunca foi ética. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Porque às vezes confunde as palavras. E aí ele praticamente no estudo de hoje, ele vai mais estudar essa questão do bem e do mal, baseado nas questões do Livro dos Espíritos, né? A partir das 629 até as 634. Mais baseado... A 629 seria o seguinte: que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de portar-se bem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. É baseada na observação da lei de Deus. O homem se porta bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, pois então observa a lei de Deus. Então, é muito interessante a gente ter essa visão, né, de conseguir fazer essa distinção. O que é um bem meu ou é um bem de Deus?
A gente tem que fazer essa distinção. E fazendo a distinção, você vai ver o quê? Que o bem, né, quando é dentro das questões de Deus, temporal, cultural, que tem essa ética, ele vai o quê? Fazer tudo em vista do bem de todos, né? Então, eu não posso perguntar, eu fiquei me perguntando, né? Quantas vezes se a gente se fizesse essa pergunta mais vezes, assim, é bom para mim ou é bom para todos? Eu acho que a gente agiria com mais assertividade em tudo que a gente Eu acho que faz, né? principalmente você perguntar se todo mundo fizesse isso, como seria? Daria para você fazer para todos? Eu vejo você muito vendo isso, né, lá na instituição, né, no asilo. Se eu não posso fazer para todos, então não é justo que eu faça para um. Eu tenho que fazer para um que faço para todos. Então, é uma regra, né, que a gente tem que pensar em seguir. Porque senão essa nossa, porque é o que ele fala, né, a moral entre os homens é algo que é discutível. Você fica, discute, é moral ou não é moral, mas dentro do livro dos Espíritos não é discutível. É ou não é moral, né? Ela que tem que ser essa moral que a gente falou, né? A cultural, a temporal, ela vale para todas as culturas, para todos os tempos, para todos os momentos, que é uma moral absoluta, né? E essencialmente ética. Essa que é a moral que vai falar do livro dos Espíritos. Aí onde que ele fala, né, que a primeira conversa, o primeiro diálogo entre Emmanuel e o Chico, né, foi justamente consistiu em colocar essas três metas, né, disciplina, disciplina, disciplina. Mas não no sentido assim, Chico, você tem que chegar na hora, você não deve comer carne, né? Ele não estava falando exatamente disso, ele estava falando do bem proceder. Então tem que ter a moral espírita trabalha com a disciplina enquanto virtude, né? Então, a disciplina para a doutrina espírita é uma virtude. E a gente ainda tem, até mesmo da disciplina, né? A gente ainda tem uma visão bem distorcida e equivocada a respeito dessa, né? Então, exige muito discernimento, né? Ele ainda dá... ele fala da questão, né? O que é a crítica, né? É a questão do cascalho lá quando você separa, né? Então, O é CRI o significa CRI, separar, né, do grego, né? separar, né, aquilo que tem valor no garimpo, né? A gente já até fez esse estudo, já falou sobre isso, né? Então, onde houver qualquer crítica, tem que ter um critério. E critério, o que é? É separar, né, aquilo que tem valor. E dentro do garimpo também isso é muito específico, que fala, né? Nem tudo que reluz é ouro, mas todo ouro reluz, né? E a diferença do ouro, do metal mesmo, o que seria? Porque ele é maleável. Então, olha como é que as coisas, assim, dentro do entendimento, do uso das palavras, você vai dando uma amplidão maior do que seja realmente esse aspecto ético que a gente tem que ter, né? Eu lembro de uma historinha que fala assim, que a pessoa jogou um papelzinho na rua, né? Papel de bala, né? E aí, tá tudo certo. Mas aí perguntam para ela, né? Mas tá certo jogar o papel? E se todo mundo aqui resolvesse jogar papel? Né? Então, essa questão dessa distinção são as coisas pequenininhas que a gente tem que começar. Porque, às vezes, elas estão no nível de a gente, assim, que a gente não percebe que está fazendo, mas, na realidade, aquilo está ocasionando um mal, né, muito maior. Então, o critério dessa, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. É o critério que a gente tem que usar na avaliação, né, do que é o bem e o mal. Então, o bem é para todos? Né? É uma coisa muito que a gente tem que se perguntar o tempo todo. Ele fala termina, né? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E aí sim, que ele cumpre a lei. Achei interessante ele falar isso, né? Quer dizer, você ama o próximo,
porque você vai estar cumprindo a lei de Deus. Você só cumpre a lei de Deus quando você ama, né? E ao fazer isso, né? Isso é uma manifestação de amor a Deus, quando você ama o seu próximo. E aí eu achei muito interessante que ele fala assim, os episódios bélicos surgem quando pensamos, né? Aí, olha como que é sério isso, tá na origem, né? Quando eu me coloco acima dos demais, então eu não consigo enxergar o bem para todos, porque eu quero primeiro o bem para mim. Então a gente tem que ter a ideia do bem para todos, e o bem para todos é sem fronteiras, sem bandeiras, sem países, sem ricos, sem pobres. Eu tenho que visualizar aquela ação, aquele pensamento, qualquer atividade que a gente exerça nesse sentido, né? De levar que tudo que a gente faz possa se estender a todos, né? E é assim, muito estranho para a gente, acho, principalmente essa questão de guerra, né? Porque antigamente a guerra ela tinha um local para acontecer, né? Tinha um campo de guerra. Não era, existia a cidade, né? As fortalezas, os locais, eles saíam dali e iam lutar no campo, cada um do seu lado e se confrontavam e tal. E tinha hora e lugar para fazer a guerra. E em alguns momentos, por exemplo, no Natal, não tinha guerra no Natal. Não, nós vamos fazer cessar a guerra no período de Natal. E acho que tem até uma história que conta que, no Natal, os inimigos se encontraram, confraternizaram, fizeram um Natal todos juntos, e depois, no dia seguinte do Natal, voltaram para o campo de guerra. Mas, hoje em dia, a guerra é uma guerra total, vale tudo, né? Quer dizer, igual está acontecendo, né, na Rússia, nessa guerra, eles estão indo em lugares que as pessoas não estão na guerra, teoricamente. Não era campo de guerra, não é um lugar para se guerrear, não tem ninguém preparado para a guerra. São edifícios, são coisas que estão sendo destruídas de forma aleatória, com civis correndo, pessoas que não têm um combinado, né? Parece uma guerra mais totalizada, sabe? Como se fosse uma guerra globalizada. Porque não tem nem regra, né? Não existe regra. Simplesmente a coisa tomou uma proporção, tem limite, né? E é onde que ele fala, né? Quando o chefe de um povo diz, né, que a nação dele é mais importante que as demais, isso é um mal manifesto. Porque eles não são humanos, então? É como se você se achasse como se existisse mais de uma humanidade. No fundo, o que é que nós somos? Nós não somos brasileiros, russos, americanos, somos humanos. Se a gente conseguisse se enxergar dessa forma, é que nem ele fala, não precisa ter nação, não precisa ter time de futebol, não precisa ter partido, né? Que é uma coisa que acho que um dia vai acontecer, mas está bem longe disso, né? Por enquanto, nós ainda estamos disputando poder, disputando... Porque, basicamente, é lógico que não é muito simplista a gente pensar assim, mas, poxa, no caso da Ucrânia e da Rússia, era aparentemente simples de resolver. Tá, se você se sente russo ou ucraniano? Se você for russo, você vai para a Rússia. Se você for ucraniano, você fica na Ucrânia. Né? Mas não, eles querem obrigar que todo mundo seja russo, que todo mundo que seja alguma coisa. O que ele vai unificar ali com isso? Não tem jeito de unificar. Né? Aí faz corredor humanitário, isso tudo não funciona, né? Simplesmente não funciona. E aí, qual que é a expectativa? Uma expectativa de uma guerra que aparentemente todo mundo achava que ia dar 3 dias, já nós estamos no 14º dia hoje, né? Já temos mais de 500 mil crianças refugiadas, quase vai chegar a 2 milhões de refugiados.
E quanto vai custar isso? Não materialmente, mas espiritualmente, né? Para a humanidade de uma forma geral. A conta é cara. É uma conta altíssima. Que cada um de nós vai ter que ser responsável de alguma forma, né? Aí ele vai para a questão 630, que ele já vai falando aqui, Kardec já entendeu, então, né? Que os espíritos, que existe uma moral que é a temporal e a cultural. Existe uma noção de bem, que é sempre a mesma em qualquer época, em qualquer local. E com base nisso é que ele vai perguntar, né? 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. É muito interessante, assim, porque seria praticamente repetindo, né, a pergunta anterior, mas ele faz isso com uma inteligência, né, para mostrar para a gente, assim, não deixar nenhuma dúvida a respeito disso, né? Então, é isso. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Tem que se encaixar na lei. Não é uma coisa que você pode falar e não se encaixou, então você realmente não é o bem. Nas nossas ações, né, quando a gente se perguntar, né, o que eu ando fazendo está se encaixando lá no mandamento E é uma maior, que é o pergunta critério relativamente maior, né? simples, não é uma coisa complicada, né? Entendeu? Está dentro, vamos pensar basicamente nos 10 mandamentos, né? Não matarás é não matarás, não pode matar um e não matar o outro. Não, é não matarás, só diz isso, né? Não roubarás. Perdoa um, perdoa Perdoa um ou não perdoa perdoa. o outro, né? Então, não tem, né? A gente não tem meio termo na lei. A gente é que coloca a vírgula, né? O ponto e vírgula e, mas é assim, né? Então, aí ele fala, né, que você não pode ferir alguém, ou humilhar, ou discriminar por conta de uma opção afetiva sexual dela, se você diz que ela é melhor ou pior, né? Isso não encaixa na lei divina. E é muito difícil ver, sabe? Porque a gente sai na rua já julgando as pessoas. Até por uma roupa que a pessoa está usando. Se você tem um padrão, né, de vestuário que é adequado para você, quando você vê alguém com algo que não está de acordo com a sua regra ou com a regra que você que a sociedade estabeleceu, você já sai julgando, né? Então Aí ele ainda fala do mal. O mal é tudo que é contrário, né? Por exemplo, o porte de armas seria um bem ou um mal? A homofobia é um bem ou um mal? O racismo é um bem ou um mal? Então, se a gente parar, ver se tudo isso se encaixa na lei de Deus, e a gente vê que não se encaixa, então não é um bem, é efetivamente um mal. E vai ser um mal hoje, vai ser um mal amanhã, e vai ser já um era mal ontem, né? sempre, né? Já era ontem, Já né? era ontem. E ele dá o exemplo do Paulo, né? Que é interessante também, que a cultura judaica defendia que o filho tivesse obediência absoluta à figura paterna, né? Não tinha essa cultura, né? Mas Paulo de Tarso não obedeceu ao seu pai quando ele pediu que ele abandonasse Jesus. Porque pediu para que ele voltasse a trabalhar no Sinédrio, né? Mas Paulo disse que obedecia em tudo e sempre o respeitaria, né? Menos naquilo que era o mal. Porque acima da sua paternidade estava a paternidade divina, né, de Deus. Então, nesse momento, o que ele fez? De forma carinhosa, respeitosa, né, humildemente, de forma afetuosa, ele firmou a sua posição no compromisso com a lei de Deus. Então, se aquilo que você... Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa, em nome
de alguma coisa, pede para você fazer alguma coisa que não está de acordo, e a gente, às vezes, até passa por algum constrangimento porque a pessoa realmente espera que você faça aquilo, né? Sei lá, pede para você fazer alguma coisa que aparentemente, normalmente as pessoas fazem, mas você tem que dizer não porque é contra a lei, né, divina. Acontece às vezes lá no asilo, né, o pessoal querer que a gente assine alguma coisa que, quando vem, às vezes é Vem condenado, na justiça, né? vai ser condenado pela justiça, e a pessoa vem assim, mas tipo, eu já doei um pacote de arroz, já doei algumas coisas. Ela acha que porque ela já fez alguma coisinha lá, ou alguma coisa, ela pode fingir que fez o trabalho, né? Isso a gente não pode aceitar, não cabe, né? De jeito nenhum fazer isso. Mas a pessoa pede aquilo, você tem que entender que para ela, na mente dela, é tranquilo. Se você fizer, se a gente fizer, se ela assim não faz, ela não ia ter nenhum tipo de culpa, nenhum tipo, zero. Para ela aquilo era uma coisa normal, mas a gente sabe que não é, que não está de acordo com a lei. Eu Embora não, aparentemente poderia ser feito, né? eu não tenho a pretensão de falar aqui, né, nesse estudo, que a gente não tenha situações embaraçosas que a gente ainda não dá conta, né? Então, a gente ainda comete, né, muitos, como diz o Alberto Almeida, né, muitas coisas, a gente faz muita coisa atrapalhada, né? Mas você tem uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva, né? E dentro desse exemplo que deu, eu lembro direitinho do rapaz, né, senhor que chegou lá com a questão de... Aí ele falou assim, eu tenho que cumprir tantas horas de prestação de serviço. E aí ele falou, mas eu faço doações, inclusive trouxe aqui um montão de roupa e tudo. E aí já levou o papel, tipo assim, assina para mim, né? E aí que eu quero falar, é muito difícil a gente resistir ao apelo da multidão, Porque porque para muita gente isso pode ser uma coisa, né, correta de se natural, né? fazer, Natural. né? E aí quando você tem essa postura de seja o seu dizer sim, sim, não, não, e eu falei com ele, olha, eu agradeço todas as doações que você fez, né? Inclusive as que você trouxe aí agora. Mas eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque a pena que o juiz te deu foi uma prestação de serviço durante os finais de semana que você tem que fazer, né? E a pessoa ficou brava, esbravejou, entendeu? E foi uma situação complexa. Eu falei, ou então você procura o seu advogado para, Para né, trocar a pede pena, né? Para trocar a para pena. tocar, e aí é um problema seu da justiça. Mas, em síntese, ele nunca mais, assim, Doou nada, né? outras vezes eu encontrei com ele, e doação, na realidade, assim, desde o período que eu estava lá, nunca tinha feito. Mas ele saiu batendo, sabe, com raiva, assim, deixou as bolsas que eles tinham levado lá, né? E aí depois ainda fui abrir as bolsas e tive a surpresa, porque a maior parte das coisas que ele tinha levado naquele momento, né, eram coisas inapropriadas para o uso nosso lá. Então a gente vê assim o quanto que é difícil, né, ter a serenidade assim de dizer não para aquilo que é certo. É o desafio que a gente tem aí na vida o tempo todo, porque quando a gente tem que dizer não, né, mantendo aquela postura que está correta, que está está encaixado com a lei divina, a gente não vai ter amparo e aprovação, né? Vai ter um amparo espiritual, mas a aprovação dos que estão aqui comungando conosco as experiências, nem sempre ela acontece.
E aí é um desafio grande. Um exemplo também é essa época agora de imposto de renda, né? Que às vezes você descobre que vai pagar um imposto alto, aí você consegue arrumar recibo, né? Algum recibo de profissional, às vezes até compra, ou tem essa prática, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas fazem de forma corriqueira, e aí dá a desculpa, né? Ah, mas o imposto é muito caro, é um absurdo. Consciencialmente, ela se dá essa desculpa, que é um absurdo, o que se cobra de imposto, aquela coisa toda, mas dentro de uma ética cristã, seja ela qual for, isso não está certo. Mas é uma prática que pode acontecer. Então, a gente é uma desatenção, né? É uma falta né, de disciplina, de estar atento a isso, né? Temos que acelerar que Com 631. 631. Um homem tem por si só os meios de distinguir o que é bem do que é mal? Olha que legal essa, né? Por si só, quer dizer, a Rita por si só ela tem condição de saber, a Neuzélia por si só tem condição de Sem saber, consultar o anjo guardião, só sem ela mesma, só consultar ninguém. nem Deus, tá? Nem Deus, É. sozinha mesmo, né? E a Não só eu e Deus, resposta é clara: né? sim, quando acredita em Deus e quer saber isso. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Ai, gente, a resposta dos espíritos também é de uma profundidade que, se for ficar analisando, dá para você falar disso assim. Sim, quando acredita em Deus e quer saber sobre isso. Olha que coisa séria. Que também, se eu não quero saber, se eu não acredito em Deus, meu filho, tanto faz como tanto fez, eu quero aproveitar a vida, gozar a vida, levar vantagem em tudo e está tudo certo. Mas a gente, por si só, a gente tem condição de saber, né? O que é um, o que é outro, o que é o bem e o que é o mal. O que ele fala, né? Se você deixar Deus de lado, né? E olhar só da forma materialista, né? Sem Deus, aí vai acontecer o relativismo da moral, né? E aí você perde, né? E perde essa capacidade. Mas porque você tem que ter algo objetivo acima da sua objetividade. Essa objetividade só é possível se você, de fato, crê num Deus único, que atravessa os séculos, que precedia e vai além da humanidade, imaterial, que não se localiza em lugar nenhum, ou tempo ou em um lugar, onipotente, onisciente, onipresente. Então, quando você considera esse Deus por detrás do detrás, né, que ele fala, aí não existe mais essa relativização, né, entre o bem e o mal. Só existe algo que vem dele, que parte dele e que paira acima do seu querer. Então, não é mais o que você quer, mas é o que Deus, né? Então, portanto, que primeiro, são essas duas condições, né? Para que você possa decidir sozinho. Primeiro, crer em Deus, e a segunda, que você queira saber, né? Eu Porque achei tem legal gente quando que ele não quer, por isso que as chama. pessoas às vezes não quer ler, não quer pesquisar, não quer saber, né? É, isso que eu pensei que agora. Na medida que você, quem sabe, quer mudança, né? Mas se você aí não sabe, que é a postura comodista, né, da zona de conforto da grande maioria de todos nós, você pode falar assim, eu não quero saber por quê, porque eu não quero mudar. Então, fica cômodo, eu dou a justificativa assim, né? Se eu não sei, eu fico livre para fazer do meu jeito, né? E não do jeito de Deus, né? Mas a proposta reencarnatória para nós não é fazer do nosso jeito, a proposta é fazer do jeito que Deus quer. O nosso critério de vida tem que ser Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não tem medida mais Não é uma questão do segura que para a Deus gente quer, agir mas que é o que essa. que tem que ser, né? É o certo, né? Deus não é que ele queira. Ele quer, lógico, mas ele não quer à toa. Ele quer porque é realmente o certo, né? Aí ele chama a atenção, né, da questão do lixo, né, que a gente... hoje, eu hoje, quando eu vou
comprar um salgadinho, um sanduíche, porque eu vou tomar minha Coca-Colazinha. A Laura outro dia ainda falou assim, mãe, você quer continuar tomando Coca-Cola? Pelo menos compra a garrafa retornável. Mas aí a garrafa retornável dá trabalho, porque você esquece de levar, aí compra o plástico mesmo, né? Aí eu já estou tomando assim, com complexo de culpa fora do comum, né? Porque aí eu penso, gente, esse plástico, onde que vai parar isso tudo? A questão do isopor, até né? 2050 vai ter mais embalagem plástica no oceano do que peixes. Essa semana eu passei até, não passei com constrangimento, porque não é o caso, mas teve um casal, um amigo que veio com com a filha, e a menina queria, agora, tem Guaraná, eu falei assim, não tem. Tem limonada, quer? Não, tem laranjada, quer? Não tem suco de uva, você quer? Não, ela não queria nada, ela queria Guaraná. Eu falei, Guaraná, só faz a gente lá na rua comprar. Aqui em casa não tem mesmo, em casa não tem refrigerante. Nem lembro mais de comprar, nem nada. Aí ficou aquela situação, né? Mas é a resposta, né, dos espíritos, né? Que é possível que separe o joio do trigo, né? Só que isso dá o quê? Dá trabalho, né? E aí eles vão ter trabalho. Vai dar trabalho, né? Aí vocês têm que prefere não saber, prefere não conhecer, né? Ele fala, se o agricultor é preguiçoso, ele não quer nem saber, vai ceifando tudo, né? Tem que fazer a coleta seletiva, usar, né, as coisas de forma certa, tudo isso dá um trabalho, né? E da gente da máscara, né? Que as pessoas não querem usar máscara, que dá trabalho, tem que usar, tem que... Então a pessoa não quer se informar, porque senão ela vai ser constrangida a fazer o que é direito. E isso dá muito trabalho, né? A lei de Deus é exigente, é o termo que ele usa. Aí ele vai na 632. O homem que está sujeito ao erro não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade pratica o mal. Então está falando, né, da questão do engano, né? Se a gente pode se enganar na apreciação do bem e do mal. A resposta dos espíritos também é linda. Jesus vos disse: observai o que gostaríeis e o que não gostaríeis que os outros vos fizessem. Tudo se resume nisso. Vós não vos enganareis. Então, quando a gente tiver em dúvida como agir com alguém, o que você se pergunta, né? Se fosse comigo, como é que eu gostaria que o outro agisse? E a gente aí não teria equívocos nesse sentido, né? Porque a gente quer sempre, como nós somos extremamente egoístas, o que a gente quer para a gente? Só o bem, né? Então, eu não vou querer ser lesada, eu não vou querer sofrer adultério, eu não quero ingratidão, eu não quero que as pessoas fiquem com raiva de mim. Então, eu pergunto, né? Quando eu fico com raiva de alguém, aí eu tenho que me perguntar, né? Eu gostaria que o outro ficasse com raiva de mim por causa dessa situação? Sério? Quando a gente alimenta a mágoa, e se o caminho fosse inverso, como que seria? É muito bonito isso. Tem uma simplicidade e uma complexidade grande, né? Mas a gente tem que fazendo esse exercício, né? É porque o que ele fala, né? Bem, para mim, não pode causar prejuízo para o outro. outro. Não pode causar prejuízo para o outro. Porque se é bem para você, mas se está causando prejuízo para um outro, aí ele já não é mais. Ele dá exemplo uma pessoa que é viciada em crack, o que ela quer? Ela quer a pedra de crack. Então, ela quer um bem para ela. Aí, por isso, ela vai dar a pedra de crack para o outro. Se ela quer a pedra, ela dá para o outro, né? Está fazendo bem? Não, né? Mas não é bem assim. A pedra não é o bem, porque ela pode te dar uma satisfação sensorial, né? Mas causa prejuízo para os outros. E o que gera esse prejuízo, né? Causa um malefício para os outros, não é o bem. Então, você não pode querer nem para você, nem para ninguém. E ele fala, né, lembra aí a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, para a gente estar sempre consultando a consciência, né, todos os dias.
Quando as minhas ações, o que eu fiz que foi prejuízo, causou prejuízo para o outro. Tem uma frase que eles colocam, né, em lugares públicos, que diz assim, para o nosso bem, não fume nesse recinto, né? Para o seu próprio bem, não fume em lugar nenhum. Verdade. Fazer o exercício sem máscara na academia é bom para quem? Para mim, né? Porque eu fico mais livre, né? Mas e para os outros? É bom que eu faça exercício sem máscara? Não, não é bom para o outro. Então, são aspectos simples assim do dia a dia que a gente pode se perguntando tem que ter essa noção que você, às vezes, pode até não desenvolver e ser assintomático, mas a gente sabe que hoje em dia, até nesse momento que está acontecendo, às vezes, mesmo assintomático, depois ele fica com alguma sequela, as sequelas são complicadas, né? E você, às vezes, não é assintomático, mas você vai passar para o outro, e aí você fica responsável por isso, né? Porque o outro, às vezes, vai ter uma trombose, vai ter uma insuficiência cardíaca, vai ser entubado, pode ir a óbito até, né? E aí ele fala, quem que dá valor para isso? Uma pessoa que tem um ente querido, que tem uma diabetes, que tem uma comorbidade maior, que tem, por exemplo, leucemia. E a gente tem que proteger, né? Inclusive, agora eles liberaram, em alguns lugares, em São Paulo e Rio de Janeiro, liberaram para o pessoal não usar máscara em lugares abertos, né? Mas ainda estão aconselhando que idosos continuem usando, pessoas que têm comorbidade que continuem usando, né? Então, vale o bom senso de cada um, entendeu? Se você tem condição de usar e ela não te atrapalha tanto, assim, eu não acho tão terrível assim, usar uma máscara, você deixa de usar em alguns lugares e usa onde for necessário, né? É questão de bom senso, né? É o que ele fala, né? O mal que eu não quero que ele faça, eu não faço para os outros, né? E a 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. O homem tem nessa lei natural a regra de conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus vos dando a medida que necessitais. Quando a excedeis, sois punidos. Isto vale para tudo. A lei natural traça limite das necessidades do homem. Quando ele a ultrapassa, é punido com o sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, quer dizer, a lei natural vai sempre traçar limites, né? Se a gente excede, naturalmente a gente é punido. Porque a pergunta fala... Você come muito, você passa mal. Se a regra seria não fazer com o outro o que você não quer que faça com você, mas se for só você e você mesmo, é o que você faz com você que está te prejudicando, né? E é que ele fala, né, que se o Kardec tivesse aí, ele ia perguntar, né? Se a pandemia é um evento natural, né? Como é que o vírus vai se mutando? É da natureza, né? E nessa convivência do homem com a natureza é que se faz presente esse conjunto de regras, de leis, né? Do mundo físico, que o homem segue e se dá bem. Inclusive, a OMS está alertando agora, em uma reportagem essa semana, para o contato com animais silvestres ou animais selvagens que, teoricamente, não deveriam ser domesticados, porque eles podem ser portadores do vírus e está havendo essa mutação neles. E vir uma outra pandemia com outra mutação. Inclusive hamster, inclusive eles ficam, tá? Porque as pessoas começaram a cachorro e gato. Agora as pessoas têm outros tipos de animais que estariam na natureza, mas que não teriam que estar convivendo com a gente. E isso pode dar esse problema, né? Então, embora ele use esse exemplo da comida, tem outros exemplos que a gente pode usar, né? Aí ele fala na educação dos filhos, né? Tudo que você der de mais ou de menos, né?
no casamento, se for coisa, amor de mais, amor de menos, tudo é dentro do limite, né? Todo o excesso ou escassez é prejudicial, né? A gente tem que achar o equilíbrio, né? É, Se a gente ultrapassa isso, de algum jeito a gente é punido. um dia que fala, né? Se você ouvisse a voz, né? Basta, aí basta. Na 634, ele continua, né? Kardec perguntando: por que o mal está na natureza das coisas? Refiro-me ao mal moral. Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Nossa, mãe, olha. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Pior para ele se torna um mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvessem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para adquiri-la é preciso que conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Então, quer dizer, a gente reencarna justamente, né, para, através das experiências, né, descobrir aí o bem e o mal. Você conhece o mal e conhece o bem. Para conhecer o mal, você não precisa necessariamente fazer o mal, né? Mas se você vivenciou o mal, se você foi, né? Jesus conhecia, ele fala que Jesus conhecia o mal. Porque ele sofreu o mal praticamente o tempo todo. Mas não foi por isso que ele praticou o mal. Então, esse conhecimento, né, é a questão, né, da criatura humana, né, que ela tem que conhecer essas duas experiências, sem necessariamente ter vivido essas duas experiências, né, essas duas experiências. Ele fala, então, né, que do nosso aspecto, né, de sermos perfectíveis, né? Quer dizer, a gente vai entrar, sempre vai estar num processo de caminhar para a perfeição, né? Para o amadurecimento mesmo, que nós nunca vamos chegar à perfeição de Deus, é claro que não, né? Deus é único, né? E é a perfeição máxima, mas que nós somos perfectíveis, a gente pode caminhar nessa direção, né? Aperfeiçoar, ir num processo de aperfeiçoamento para sempre, que é o nosso determinismo divino, é esse, né? Que todos nós podemos chegar lá na categoria de espíritos puros. Nós estamos aqui nos simples e ignorantes ainda, né? Caminhando, né? Porque o ignorante é aquele que ele não conhece nem bem nem o mal, ele vai dentro de um processo de aprendizado mesmo, né? A gente encarna para isso, né, para a gente conhecer o bem e o mal, né, que ele fala, aonde? Na convivência com os outros. Conhecer o É bem, o o dizer mal do que Paulo lá praticar, que ele né? fala, né? Muitas vezes o mal que eu abomino, às vezes eu faço, né? Por isso que é bonito quando a doutrina espírita fala do aspecto do autoconhecimento e conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, que é o processo interno. Não é uma coisa que eu vou externar e que aí eu estou me mostrando, não. Aí quando chega lá no mundo espiritual, não adianta, sua vibração está contando que você está ali no íntimo, ainda cultivando, né? E aí a gente tem que... Mas com as experiências a gente vai aprendendo, né, a ter mais critério. Eu, por exemplo, fico vendo essa questão, né, da guerra, desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Aí eu fico me perguntando, será que ainda existem irmãos nossos que isso não está afetando o psiquismo deles? Não está fazendo ele ficar mais criterioso em relação à vida? Porque é muita dor, é muito sofrimento que a gente vê por aí. Então, a responsabilidade de fazer o mínimo que nos compete, isso aí não tem, é tarefa inadiável.
você pode fazer dizer, por um exemplo, mínimo, por mas que a Polônia está acolhendo tanto? Porque ela já passou por esse processo, ela já foi invadida, né? Eles já foram refugiados, eles já têm um histórico, né? Familiar, talvez não seja a pessoa, mas ele já ouviu falar que algum familiar teve que fugir da Polônia. Então, por isso que eles têm eles conheceram esse mal e agora eles estão entendendo a posição do outro, né? E acolhendo, trazendo, botando em casa mesmo, que é coisa estranha, né? Bom, e no final, quer dizer, o que a gente teria ter estudado hoje, né, era a palavra campo, né, que o versículo diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O que seria esse campo? Então, hoje a gente só vai dizer o que é o campo, né? Mas vai estudar, se não poder estudar no próximo estudo, porque a gente tem que fazer esse preâmbulo para explicar o livro dos Espíritos, né? O campo, qual que é o campo, né? Qual que é o campo para qualquer homem semear? Os outros, né? Então, fica a ideia da próxima semana, o próximo é o meu campo, assim como eu sou o campo do outro. A gente, né, tem essa troca, né? Então, eu vou semear o bem, a semente do bem ou do mal, porque eu também constantemente sou o campo de alguém. E o que eu faço com o bem, né? Ou com o mal, tudo isso vai depender, né? Tudo vai rolar nesse sentido. Se eu presencio o bem ou o mal, essa pessoa semeou em mim esse bem ou esse mal. E aí ele pergunta, é inevitável? Vai depender se aquilo vai brotar ou não. Porque tanto a gente semeia quanto é semeado. Daí para frente, se você qual você vai alimentar, qual que vai reproduzir, qual que vai deixar fruto, né? Então, a gente não pode deixar que o mal se reproduza, né? Então, se você conhece a corrupção, e aí veio, por exemplo, aquele exemplo que eu dei dessa questão agora de imposto de renda, né? Ele está aí. Mas quem vai, você vai ignorar ou você vai, né, de forma ingênua, praticar aquilo, né? Foi onde Jesus, né, falou, né, da moeda de César, né? Era uma armadilha. Mas Jesus não era ingênuo, né? Ele devolveu a resposta que era mais inteligente do que a pergunta. Então, a gente tem que procurar ter essa disciplina, ter essa vigilância nesse sentido, porque às vezes a gente, na roda da vida, a gente vai fazendo as coisas e não se dá conta, né, do erro que está cometendo. E aí depois vem o arrependimento, né? Aquele que a gente falou semana passada dos erros do passado, né? Agora já passou bem da hora, está na hora. Não nem lembro mais nada. estamos passando até um pouquinho, né? Uhum. Tem uma sugestão de leitura que, lá do livro Palavras de Vida Eterna, é o primeiro passo, no finalzinho dela fala assim, que vai falar justamente da regra áurea, mas só vou ler o finalzinho. Querer o impulso, desculpe, querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime, é forçoso sejamos nós quem sediante a fazer. Muito bonito, né? Você tenta fazer, né? Ter ideia, mas vamos fazer. Porque uma ideia é boa, mas Verdade. a gente cria a regra, né? Mas depois cria as exceções, né? E E como aí, nós... quem gera muitas exceções à regra, gera regras novas que não são boas, né? Eu penso muito nisso. E às vezes, por exemplo, às vezes eu estou na academia, né? Aí um vem, não usa máscara direito, o outro vem e já nem usa. E aquilo vai. Aí a regra que era usar a máscara vira uma exceção, porque um ou outro que está usando, o resto tudo está sem, ou está fingindo que está. E aí eu fico mais irritada com aquele que finge que usa. Eu prefiro que ele vá sem, porque aí pelo menos eu sei que eu tenho que tomar distância dele. Entendeu?
E tem que tomar conta de onde eu vou botar a mão se ele colocou para higienizar. Mas, entendeu? Se for fingir que usou, eu acho que, ó, faz tempo, entendeu? Você vai ser rebelde, seja, não seja meio rebelde, não, né? Você seja rebelde. Né, vai ficar como sugestão de leitura também no livro da Esperança, que tem capítulo 29, tem até uma leitura muito interessante sobre isso, que fala meio bem. Como que a gente não tem que ter cuidado com meio bem. Fingir que fazer, finge, né? Eu tô certo, eu tô de máscara. Então, vamos lá. Eu vou encerrar com uma frase, hoje não é poesia, não, porque até que eu procurei uma do Casimiro Cunha, mas ele me deu o bolo hoje. Não, gente, brincadeira, porque eu não tive tempo de ler Casimiro Cunha. Isso daí, deixa eu sumir aqui, estou contando uma mentirinha. Mas tem uma frase do benfeitor Emmanuel que eu acho bem oportuna para a gente encerrar com ela, desejando a todos vocês uma boa semana, que Jesus nos continue presente, porque Ele está sempre presente, mas que a gente busque essa sintonia com Ele sempre. E o nosso benfeitor diz o seguinte: permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. O céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Nossa, tem que ver lá na vida para todo mundo. Leva aí. Quanto semana, né, gente? Deus quiser, tudo promete, né? Que nós vamos estudar o campo, tanto o nosso campo quanto o campo alheio, né? Alheio. A gente gosta de ver o dos outros, né? É sempre o pior ou mais florido, mas com certeza vai ser legal. Há muita paz para todos, vamos ficar todos em paz. Para todos Até nós. semana, se Deus quiser.